Saudações, companheiros! Uma crise sem precedentes acaba de explodir no Ártico. Pela primeira vez, tropas da OTAN foram enviadas não contra um inimigo externo, mas para conter os próprios Estados Unidos. Nesta quinta-feira, dia 15 de janeiro de 2026, militares de França, Alemanha, Reino Unido, Noruega, Suécia, Holanda e Finlândia tocaram o solo da Groenlândia, território autônomo da Dinamarca, em uma operação coordenada, batizada de Operação Resistência no Ártico. O motivo? As declarações cada vez mais diretas do presidente Donald Trump sobre anexar a ilha, inclusive admitindo o uso da força. Hoje, dia 16 de janeiro, Trump escalou ainda mais a tensão. Em evento na Casa Branca, o presidente norte-americano anunciou que pode impor tarifas comerciais contra países que não apoiem a posição dos Estados Unidos sobre a Groenlândia. A resposta russa não demorou. Moscou acusa a OTAN de criar histeria artificial no Ártico e alerta para uma militarização acelerada da região. Enquanto isso, a Dinamarca e a Groenlândia rejeitam qualquer possibilidade de venda ou controle externo do território. Na quarta-feira, dia 14 de janeiro, uma delegação da Dinamarca e da Groenlândia se reuniu em Washington com o vice-presidente J.D. Vance e o secretário de Estado Marco Rubio. A reunião durou cerca de 50 minutos e terminou sem qualquer avanço. O ministro das Relações Exteriores dinamarquês, Lars Løkke Rasmussen, foi direto ao deixar o encontro. Existe uma divergência fundamental entre as posições. Trump, segundo Rasmussen, está comprometido a dominar a Groenlândia, e as conversas oficiais não foram capazes de dissuadi-lo. Poucas horas depois, Alemanha, França, Noruega e Suécia anunciaram oficialmente o envio de tropas. A Alemanha deslocou tropas de reconhecimento. A França enviou especialistas em operações árticas e terrenos montanhosos. Outros países europeus aderiram com contingentes menores, em uma ação claramente simbólica, mas politicamente explosiva. Segundo autoridades europeias, o objetivo inicial é preparar exercícios militares conjuntos e planejar um reforço mais robusto ao longo de 2026. O vice-primeiro-ministro da Groenlândia, Mutti Egede, confirmou em coletiva de imprensa que a presença militar da OTAN na ilha aumentaria nos dias seguintes. Ele mencionou que mais voos e navios militares seriam esperados, além de exercícios táticos na região. O presidente francês Emmanuel Macron foi além. No dia 15, durante discurso às Forças Armadas na base aérea de Istres, Macron afirmou que para permanecer livre, a Europa precisa ser temida. E para ser temida, precisa ser poderosa. Ele confirmou um aumento orçamentário de 36 bilhões de euros adicionais entre 2026 e 2030 para as Forças Armadas francesas. A movimentação é clara. A Europa está sinalizando que a soberania de um aliado da OTAN não é negociável, mesmo quando o questionamento vem do principal pilar da aliança. Do outro lado do tabuleiro, a reação de Washington foi imediata. No dia 15, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, declarou que o envio de tropas europeias não influencia a decisão do presidente Trump nem altera o objetivo de adquirir a Groenlândia. Segundo ela, a posição americana permanece firme. Mas hoje, sexta-feira, dia 16 de janeiro, Trump foi mais direto. Durante um evento sobre saúde na Casa Branca, ele afirmou textualmente que pode impor tarifas a países que não concordarem com a anexação da Groenlândia, porque os Estados Unidos precisam do território para a segurança nacional. Trump reforçou que a Groenlândia é vital para o sistema de defesa antimísseis que ele chama de Domo Dourado, destinado a interceptar mísseis lançados contra território americano. O presidente norte-americano argumenta que, sem o controle da Groenlândia, a OTAN seria menos eficaz. Ele mencionou também a presença de navios russos e chineses ao redor da costa da ilha, embora não tenha apresentado evidências concretas dessa movimentação. Trump deixou claro que todas as opções estão sobre a mesa, incluindo ação militar. Ao ser questionado sobre ajuda a manifestantes no Irã, ele foi evasivo, mas reforçou que está em conversas com a OTAN sobre a Groenlândia. Nas ruas de Nuuk, capital da Groenlândia, bandeiras locais vermelhas e brancas surgiram em montras, varandas e veículos. Um sinal de unidade nacional diante da pressão externa. A população local, que soma cerca de 56 mil habitantes, em sua maioria de origem inuit,
rejeita categoricamente qualquer ideia de anexação. O primeiro-ministro groenlandês reafirmou que a ilha não é propriedade de ninguém e que o povo tem o direito à autodeterminação. A Rússia também entrou no jogo. Nesta quinta-feira, a embaixada russa na Bélgica, onde fica a sede da OTAN, emitiu um comunicado afirmando que a situação no Ártico é motivo de extrema preocupação. Moscou acusou a Aliança Ocidental de promover uma militarização acelerada da região sob o pretexto fictício de uma ameaça russa ou chinesa. Segundo a diplomacia russa, não houve registro de submarinos russos ou chineses próximos à Groenlândia nos últimos anos, o que expõe, na visão de Moscou, a natureza artificial da histeria que está sendo criada. A Rússia reconhece oficialmente que a Groenlândia é território do Reino da Dinamarca, mas classifica a presença militar da OTAN como controversa e perigosa. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, declarou hoje que Moscou está monitorando de perto os desdobramentos e acusou os Estados Unidos de usar a Groenlândia como pretexto para promover uma agenda anti-Rússia e anti-China. Moscou tem razões estratégicas para se preocupar. A Rússia detém metade da costa ártica, mantém bases militares reativadas na região e possui a maior frota de quebra-gelos do mundo. O Ártico é vital para a Rússia, tanto militarmente quanto economicamente, devido às vastas reservas de recursos naturais e às rotas marítimas estratégicas que estão se abrindo com o degelo causado pelas mudanças climáticas. A Dinamarca, por sua vez, já deixou claro qual será sua postura. Segundo doutrina militar dinamarquesa vigente desde 1952, qualquer incursão hostil em território nacional autoriza a resposta imediata das Forças Armadas, sem necessidade de autorização política prévia. A regra permanece em vigor e foi reafirmada oficialmente nesta semana. Isso significa que, se tropas americanas pisarem em solo groenlandês com intenções hostis, soldados dinamarqueses abrirão fogo imediatamente, sem aguardar ordens superiores. Localizada no Ártico, a ilha possui posição geográfica privilegiada para sistemas de defesa antimísseis e controle de rotas marítimas. Com o aquecimento global, novas rotas comerciais estão se tornando viáveis e recursos minerais antes inacessíveis começam a ser explorados. A ilha concentra reservas significativas de terras raras, minerais estratégicos essenciais para a tecnologia avançada, além de petróleo e gás natural. Os Estados Unidos já mantêm a base aérea de Thule, na Groenlândia, instalação fundamental para o sistema de defesa antimísseis norte-americano. A base opera radares de alerta precoce e é parte integral da infraestrutura de segurança contra possíveis lançamentos de mísseis vindos da Rússia ou de outras regiões. Além disso, a presença chinesa no Ártico tem crescido. Pequim investe em infraestrutura e rotas comerciais na região, o que gera preocupação em Washington. Para Trump, o controle da Groenlândia seria uma forma de bloquear qualquer avanço chinês ou russo na área. No campo diplomático, a situação permanece congelada. Embora um grupo de trabalho tenha sido criado para discutir preocupações de segurança no Ártico, não há sinais de que Washington recuará. A ministra das Relações Exteriores da Groenlândia, Vivian Motzfeldt, reafirmou que cooperação é bem-vinda, mas controle externo, jamais. A União Europeia expressou solidariedade à Dinamarca, defendendo a integridade territorial de seus membros. Diversos países europeus, incluindo França e Alemanha, manifestaram preocupação com o que chamam de expansionismo americano. A presidente da Comissão Europeia classificou qualquer ação militar dos Estados Unidos contra um território da OTAN como uma ameaça ao futuro da própria aliança. A crise coloca a OTAN diante de um dilema inédito. Pela primeira vez na história da organização, o principal pilar da aliança está pressionando diretamente outro membro por território. Autoridades europeias alertaram que uma eventual ação militar americana contra a Groenlândia poderia desencadear o colapso da Aliança Transatlântica. Paralelamente, a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, fez coro com Washington, instando a OTAN a desenvolver uma estratégia coordenada no Ártico. Ela citou a importância estratégica da região diante das ambições da Rússia e da China. A escalada sobre a Groenlândia não é um evento isolado. Ela ocorre em um contexto mais amplo de reposicionamento estratégico global. Trump ordenou, no início de janeiro, uma ação decisiva na Venezuela que resultou no colapso do governo Maduro.
Esse movimento deu fôlego às suas ambições territoriais e reforçou sua postura agressiva em política externa. No Ártico, a disputa pelo controle de rotas e recursos naturais está apenas começando. A Rússia consolidou sua presença militar na região ao longo da última década. A China investe bilhões em infraestrutura e rotas comerciais. Os Estados Unidos buscam agora ampliar sua influência para contrabalançar o que consideram uma ameaça à segurança nacional. A Europa, por sua vez, está sendo forçada a escolher entre soberania e solidariedade transatlântica. A presença militar europeia na Groenlândia é simbólica em número, mas potente em significado. É uma mensagem de que os aliados europeus não vão assistir passivamente à erosão das normas internacionais, mesmo quando a pressão vem de dentro da própria aliança. A situação hoje é a seguinte: tropas europeias estão em solo groenlandês. Trump ameaça tarifas comerciais contra países que não apoiem a anexação. A Rússia acusa a OTAN de criar histeria artificial. A Dinamarca e a Groenlândia rejeitam qualquer possibilidade de venda ou controle externo. E a OTAN enfrenta uma crise interna que pode redefinir a aliança. No campo econômico, as tarifas ameaçadas por Trump podem impactar diretamente as relações comerciais entre os Estados Unidos e a Europa, em um momento em que a economia global já enfrenta incertezas. Politicamente, a confiança entre aliados tradicionais está sendo corroída de forma acelerada. Militarmente, a presença reforçada no Ártico pode desencadear uma corrida armamentista na região, com a Rússia, os Estados Unidos e países europeus aumentando suas capacidades operacionais. A Groenlândia se tornou o teste imediato da ordem mundial baseada em regras. E desta vez, a ameaça não vem de fora do sistema, vem do seu próprio núcleo. Se a pressão americana for bem-sucedida, o precedente será devastador. Se a Europa conseguir manter a coesão e defender a soberania dinamarquesa, a aliança transatlântica poderá sair fortalecida. Mas o caminho até lá é repleto de riscos. Enquanto as potências falam em estabilidade, o tabuleiro global se move em silêncio. A cada movimento no tabuleiro global, surge um novo risco à vista. Aqui você entende o que está por trás das manchetes. Mantenha-se em posição e fique em alerta permanente.